Oi, colegas, tudo bem? Eu sou a Patrícia Sanguita, e quem não me conhece aqui, né? Sou médica, sou infectologista e médica integrativa, sou criadora do método Medicina da Saúde Integral e sou idealizadora do projeto Viver de Medicina Integrativa para ajudar cada vez mais médicas fora da caixa a viverem numa medicina que acreditam. E, na verdade, a medicina que elas acreditam não necessariamente é a integrativa, mas com certeza é fora da caixa. Esse vídeo aqui ele é especificamente para médicos, então provavelmente se você não for, talvez você não se encaixe, mas está tudo bem também se quiser assistir. Hoje a gente vai falar sobre como vender de forma íntegra, né, dentro da medicina. Por quê? Como assim? Porque nós, como profissionais liberais que somos, trabalhamos com dinheiro, né? Nós usamos o dinheiro nas nossas trocas. Aliás, todo mundo funciona a partir de trocas que vêm do dinheiro. No entanto, existem muitas crenças ligadas à medicina em si, ligadas à nossa formação, e não nos foi ensinado isso na faculdade. Então, quando nós damos de cara com a possibilidade de abrir um consultório, um dos primeiros problemas com os quais a gente tem que lidar é que ter um consultório significa vender a sua hora de trabalho. E significa que você não vai vender para um outro lugar que vai fazer tudo isso para você. Por exemplo, quando você vende as suas horas para o SUS, eles te pagam e você fica com aquela sensação de que não precisou entrar na energia do dinheiro. Quando você vende as suas horas para um convênio particular, também é da mesma forma. Para um convênio, né, da mesma forma. Agora, quando você vai para um consultório particular, em que você coloca o valor na sua hora, em que tudo isso entra em questão, são muitas crenças que vêm, e hoje a gente vai desconstruir essas crenças e mostrar para vocês que é possível, sim, entrar na energia da venda e fazer disso algo íntegro e algo que realmente esteja de acordo com a medicina humanizada que você pratica. Tá bom? Se isso te interessa, fica aqui comigo que é sobre isso que a gente vai falar. Bom, como eu falei para vocês, são muitas desconstruções a serem feitas, não é verdade? Desconstruções em relação a quem nós somos e a tudo aquilo que nós acreditamos dentro da nossa formação. Nos foi ensinado muitas técnicas, muito conhecimento científico, muito aprofundamento em órgãos, mas duas coisas importantes ficaram de fora desse aprendizado. Uma delas é o olhar integral para o paciente, e isso é algo que você tem buscado, as minhas alunas buscam no meu curso, eu vejo vocês buscando em vários outros cursos, pós-graduação de medicina integrativa, curso de longevidade saudável, formação de Theta Healing, formação de não sei mais o que, várias práticas integrativas, enfim. No fundo, você está buscando esse primeiro ponto, que é o olhar integral para o indivíduo, que é o olhar para o indivíduo de uma forma única, que é o considerar o indivíduo também como um ser espiritual, não só um ser físico, como um ser mental, não só um ser físico, como um ser emocional, não só um ser físico. Então, esse aí já é um desafio muito grande que você vem enfrentando. E mesmo que você não tenha essa percepção de integratividade, você talvez seja uma médica mais humanizada, mas tem esse olhar para o todo, esse olhar centrado no paciente. Ou talvez você trabalhe com medicina de estilo de vida e também sabe que é importante esse olhar para todo o paciente, para o estresse, para estresse, para os hábitos e tudo isso. E você sabe que não vai conseguir fazer o seu trabalho tão bem feito se você não tiver um espaço onde você tenha pelo menos uma hora de consulta, não é verdade? Em que você possa ditar as regras do funcionamento, inclusive do funcionamento físico do espaço. E aí vem o segundo problema. Nós viemos de uma formação que nos foi dada a técnica, mas jamais, e nos foi falado, vocês são profissionais liberais. No entanto, não nos ensinou absolutamente nada sobre ser um profissional liberal. E muito pelo contrário, nós saímos dali com a crença de que a nossa felicidade está no concurso público, num bom concurso público. A nossa felicidade está num bom trabalho no SUS. Eu me lembro que esses dias não, no fim do ano, né, encontrei algumas pessoas da minha cidade e eles estavam muito felizes que eles têm uma filha fazendo medicina e tal. E a mãe falava, olha, a amiga dela que se formou tal ano, está ganhando 20 mil na cidade e tal, olha só. Gente, eu posso dizer para vocês que quando eu ouço esses comentários, a única coisa que me vem é, coitada. Ah, desculpa, mas eu falo isso às vezes, sabe por quê? Porque um dos nossos maiores problemas é que a gente já sai da faculdade, depois de uma formação longa, depois de anos de cursinho, e muitas vezes a gente já engatou a residência ou não, né? Algumas vezes você termina a faculdade, vai trabalhar
Fato é que se você quiser sair da faculdade e entrar no PSF ganhando R$ 20.000, mais ou menos, talvez você consiga ainda, não é verdade? Bom, então você sai da faculdade com a possibilidade de ter esse alto salário. Mas a única coisa que as pessoas te falam é que você vai ter um alto salário. Ninguém te conta exatamente as condições do lugar onde você vai e tudo que você vai enfrentar sendo um médico de cidade pequena ou mesmo de uma cidade grande, um local altamente difícil, né, de trabalhar. Nós sabemos o que é isso. Né? Todas as outras pessoas que possam assistir esse vídeo vão nos julgar e falar que nós somos mercenários ou que a gente só pensa em dinheiro. Na verdade, a gente não pensa só em dinheiro, porque se a gente pensasse só em dinheiro, a gente estaria sim aceitando todos esses trabalhos em qualquer lugar do mundo e fazendo mais ou menos. Mas a gente sabe que ao viver essa possibilidade, a gente na verdade só tem o dinheiro, porque a gente não tem satisfação profissional, a gente não tem resolutividade no que a gente faz muitas vezes, e eu não estou falando só de ir para o interior, existem muitas capitais também com péssimas estruturas e o Covid piorou tudo isso. Então, esse vídeo aqui não é sobre dinheiro, ele é sobre integridade. Ele é sobre você ter a possibilidade de fazer a medicina que você acredita, do jeito que acredita, no tempo que acredita, com as ferramentas que você sabe que funciona. Então, para isso, você vai precisar desconstruir toda a sua percepção errada em relação a vender, porque vender faz parte do processo. E a gente não tem outra palavra ainda para essa, né? Eu não vou mentir. Então vamos trocar a palavra venda e colocar um outro nome? Não existe um outro nome. Existe integridade ou não numa venda. O problema é que muitas vezes o vender está associado à não integridade, né? Mas lembre-se, se você oferece 1 hora do seu trabalho para atender um paciente, qual o valor dessa 1 hora? Ela tem um valor e isso é uma venda. Você vende o seu conhecimento associado aos seus serviços, associado a você, entendeu? Então, vender é isso, é você oferecer o seu trabalho e receber por ele. E não tem nada de errado nisso, não é verdade? No entanto, as nossas crenças nos dizem que isso é errado. Eu, pelo menos, vim de um lugar assim que eu nem sei explicar, mas das crenças da minha família, venda é algo muito ruim. A venda é algo muito ruim, todo mundo tem que ter um emprego público e vender é só quando você não conseguiu o trabalho público. Então, por exemplo, fulano vai abrir empresa. Vai abrir empresa porque ela não conseguiu o trabalho, o trabalho que ela queria, entendeu? Então, assim, essa é uma crença muito forte na minha família. Vender é vergonhoso, vender é só para aqueles que não conseguiram ter um bom trabalho, vender é roubar das pessoas. Então, por muito tempo, eu carreguei fortemente isso dentro de mim. Gente, eu digo que são anos de desconstrução e que tem muita coisa ainda para desconstruir, porque essas crenças são muito fortes e elas estão inseridas em toda a sociedade, né? Quando a gente passa no vestibular para medicina, as pessoas se alegram, ficam muito felizes, não é verdade? Nossa, que bom que você passou no vestibular para medicina e tal. Se você começar hoje a fazer um trabalho de você, né, ou qualquer pessoa, sua irmã, você passou no vestibular para medicina e a sua irmã começou uma empresa de bolos. A sua irmã começou ali, pequeno, fazendo bolos e tal. E aí, me fala, quem é mais valorizado dentro da família? Quem é mais bem-quista e mais bem-vista? Preciso responder? Não é verdade? Então, a gente tem que desconstruir tanto, sabe por quê? Porque a sua irmã, talvez, fazendo bolos, ela possa crescer e desenvolver uma empresa que vai ficar milionária, que vai ganhar muito mais. E ela, fazendo as coisas no tempo dela, feliz, usando a força criativa dela ali para criar os seus bolos. Entende como a gente precisa muito olhar para essas possibilidades, para entender que a forma como venderam a medicina para a gente não está nos fazendo feliz? Olha, eu conheço muitas pessoas que trabalham no concurso público e que atendem e que têm um ótimo concurso, um ótimo salário como médicos, mas que estão doentes, infelizes, não realizados e com a sensação de que não sabem o que fazer mais com aquilo, entende? Então, não necessariamente tudo aquilo que disseram para nós é verdade. Então, entendam. Eu, Patrícia, ajudo médicas a viverem da medicina que acreditam. Independente se você acredita, se você gosta de medicina integrativa ou não, se você quer fazer uma medicina mais humanizada, eu tenho desenvolvido esse projeto e sou pioneira nele. E me orgulho muito disso. No entanto,
foi muita coisa que eu precisei desconstruir para estar aqui falando com vocês. E eu sei exatamente o que vocês sentem. Eu sei exatamente o que vocês sentem. Falta de qualidade de vida, não poder ter a liberdade que foi dito para vocês. Então, quem são as médicas? Quem são essas mulheres determinadas, comprometidas, estudiosas, competentes? Todas vocês são. Vocês passaram em vestibulares concorridos, vocês fizeram cursinho, vocês fizeram uma faculdade super, super, super concorrida. No entanto, vocês não sabem vender a sua hora de trabalho e aceitam qualquer valor pela sua hora. Não é verdade, gente? Eu sei, porque eu também sou uma médica como vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é listar todos os motivos pelos quais você não consegue vender. E aí a gente vai olhar um a um aqui e depois a gente vai pensar em formas, e eu já vou entregar para vocês algumas formas que a gente pode olhar e mudar esse olhar para a venda. Mas lembre-se, tudo começa na forma como você se olha quando você pensa que vai vender. Quando você pensa que a sua irmã está fazendo bolo e vendendo e você é uma médica, você se sente superior à sua irmã? Tudo acontece nesse lugar. Quem é você e como você olha a pessoa que está vendendo na loja? Como você olha alguém que vai vender para você? Você é daquelas pessoas que tem raiva da venda, que quando alguém vai vender para você, você já desliga o telefone ou você já desliga o vídeo na hora que começa uma venda? Como que é a sua relação com a venda? Bom, então eu vou começar falando uma outra coisinha. Se você é médico fora da caixa, bom, as regras de consultório normal não funcionam para você. Fique atento a isso, entendeu? Você pode até ir lá, pegar um passo a passo de como abrir o seu consultório, mas se você não fizer um consultório autêntico que tenha a sua cara, você vai ainda se frustrar. E outra coisa, se você é uma médica fora da caixa, vender para você pode ser mais difícil ainda, porque você tem muito, muito amor nesse coração. Você tem muita compaixão pelas pessoas e você gosta muito, muito mesmo das pessoas. E você está adoecendo no SUS ou nos convênios porque gosta das pessoas e porque é insegura em relação à sua própria capacidade. Não é verdade? Eu estou mentindo? Bom, então a gente vai começar com todas as desconstruções que a gente tem que fazer dela. E a primeira delas é o amor pelo SUS. Gente, foi a mais difícil. Foi a mais difícil porque, assim, para mim, ainda hoje, não estar no SUS é como se estivesse traindo toda a minha alma. A minha alma é aquela dedicação para o lugar para servir aquelas pessoas. Eu amo servir aquelas pessoas. Eu amo me sentar para atender os pacientes de infectologia que vêm de diversos lugares, com todos os dramas e dilemas de uma vida toda, e dizer a eles que eu tenho, além do remédio, a minha presença e a minha compaixão para ajudá-los. E todo o arsenal de conhecimentos que eu trago. Então, eu sempre gostei de atender no SUS, sempre, sempre, sempre. Até o dia em que eu tive uma crise de ansiedade na porta do posto, no meu ambulatório, e eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar mais, entendeu? E assim, eu agora que eu estou conseguindo falar sobre essas coisas, porque elas foram muito dolorosas para mim. E aí eu percebi que eu estava doente, que aquele tipo de sistema, eu não sei se é a energia, eu não sei se é a forma como ele funciona, e eu não sei se sou eu acredito que o problema sou eu, que eu não me enquadro mais naquele tipo de sistema. E aí eu tive que lidar com todo o sentimento de culpa por não caber mais no sistema que eu acredito e que eu honro, entendeu? Então esse foi o primeiro ponto. Eu tive que desconstruir o fato de que amar e valorizar o SUS para isso era necessário que eu estivesse ali também, o tempo todo, em tempo integral, e imersa naquele sistema que estava me adoecendo. Então, a primeira coisa é essa, gente. É um sistema lindo. Ele tem funcionado, ele vai melhorar. E algumas pessoas vão estar ali para serem gestores e melhorar o sistema. Então, eu te falo uma coisa. Ou você vai ser uma dessas pessoas que vai ajudar a construir um novo sistema, apesar de tudo, ou você não vai dar conta, assim como eu. E isso acaba te tirando dali e você tem que fazer isso com muito amor e com muita tranquilidade, mas com muito amor por você, porque ele vai ficar aí. Ele é um sistema do povo brasileiro. E você vai passar a sua vida inteira se dedicando e no final das contas vai estar doente. Tá certo que você vai ter se dedicado, vai ter se doado e isso vai te trazer muito, muito sentimento de amor e gratidão. No entanto, muitas vezes você vai ter deixado seus sonhos passarem
por essa fidelidade para um lugar onde te adoece. Então veja isso, se esse lugar te adoece, se nesse lugar você não consegue desenvolver a medicina que você acredita, é hora de chorar, de olhar para dentro e de entender que é o momento principal de usar toda a sua dedicação e competência para criar um lugar onde você realmente sinta que faz a medicina de qualidade para os pacientes e para você. Porque às vezes a sua sensação, o que mais dói é a sua sensação de enxugar gelo nesse lugar, não é verdade? Bom, eu sei porque eu conheço. Bom, outro ponto que faz difícil são as histórias, né, que te contam sobre vendas, todos os medos que você tem de se parecer um médico mercenário, de parecer uma médica mercenária, mas isso está mudando, porque as pessoas... tem uma cultura de consultório particular nascendo aí, certo? E tem uma outra cultura, que é a cultura de minha medicina com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais focado na saúde e não na doença, e tudo isso também está nascendo. Esses dois polos, se eles se encontram, isso vira algo muito positivo, porque além de poder ter o seu consultório particular, você oferece algo a mais para essa pessoa, você oferece algo que realmente faz com que ela pague para você, entendeu? Ela não vai pagar para o outro que vai fazer mais ou menos, né? E a gente tem a gente tem que entrar nesse momento nos gargalos do sistema, é algo que eu falo. Por quê? Porque o sistema tem muitos gargalos. Tanto o SUS quanto o sistema de convênios. Tem atendimentos muito ruins, muito rápidos. Muitas vezes os nossos colegas, não porque eles sejam médicos ruins, muito pelo contrário. Eu ouso dizer que as melhores médicas estão lá no SUS da medicina de família. E eu estou falando isso porque eu conheço muitas delas. E, no entanto, são médicas ótimas, mas existe um problema no sistema, que é essa pessoa chegar até o médico, essa pessoa chegar até o retorno do médico, essa pessoa, enfim, ela conseguir fazer um tratamento adequado, e isso não depende de você que está lá atendendo, porque a sua função, você até tem boas intenções, você quer chegar, fazer grupos de tabagismo, fazer isso, fazer aquilo, mas você é barrada pelo sistema e você não consegue fazer tudo aquilo que na teoria é colocado como lindo, mas não consegue colocar na prática. Isso te frustra muito mesmo, não é verdade? Um outro ponto que te afasta também, que faz você ter dificuldade com as vendas, é aquilo que eu já falei, né? A raiva mesmo, aquele ranço de quem vende. Então, eu vi isso num livro do Napoleão Hill e eu achei muito interessante, acho que foi do Napoleão Hill, que fala que você não se torna aquilo que você não admira. E você não tem como se tornar uma pessoa que vende se você não admirar aqueles que vendem. Então, como você olha para os seus colegas que estão com o consultório cheio, que tem aí consultas de 600, 800 mil reais, você olha para essa pessoa com a sensação de que, uau, que legal, quero aprender com ela e tudo, ou você olha para essa pessoa com, nossa, mercenário, é um absurdo cobrar um valor desse de consulta. Então, se você não admira essa pessoa, você dificilmente vai chegar a ser como ela. Entendeu? Tudo isso são pontos extremamente importantes que você precisa olhar caso você queira ir para um consultório. E talvez esse medo da venda seja o que te deixa no mesmo lugar há anos, né? Ou há algum tempo. E aí eu te falo, gente, superar isso não vai ser tão difícil, porque você já superou outras questões. O que você vai precisar é superar realmente as questões emocionais ligadas ao vender e todas essas crenças que você traz. Então eu vou falar agora para a gente finalizar sobre como você pode fazer isso. Bom, existem alguns pontos que vão te ajudar a entender esse processo das vendas dentro do seu consultório como algo mais simples, tá? A primeira coisa é você desconstruir e olhar para tudo isso que eu contei aqui agora nesse vídeo e desconstruir, e assim, de um olhar muito sincero com você mesma e desconstruir todas essas questões, entendeu? Desconstruir todas essas dores que você traz, todas essas crenças, olhar para isso de uma outra maneira. Se eu for te pedir alguma coisa, é a seguinte: comece olhando para os seus colegas que têm consultório particular cheio, sem julgá-los. Entendeu? Esse é um ponto importante. Comece olhando para uma pessoa que vende na rua, ou que vende para você num balcão, ou que vende para você pelo telefone. Como essa pessoa se comporta?
entende? Comece aprendendo com essas pessoas e comece a observar. Eu hoje, gente, eu tenho um olhar muito... Aí deixa eu contar essa história. Eu tenho esse olhar hoje. Por quê? Porque como eu sei o que é, hoje eu já entendo que fazer o que a gente faz é vender, eu tenho um olhar muito aguçado para as pessoas que estão vendendo. Então, às vezes eu tô ali na praia e eu vejo como as pessoas se comportam com as vendas. Esses dias passou por mim uma moça com uma máquina, tipo essa que eu estou usando aqui, e aí ela disse, olha, eu passo pela praia fazendo fotos das pessoas, fotos profissionais, e eu faço um valor bem especial, são 3 fotos por R$10. Eu achei tranquilo, muito bom, eu estou aqui de bobeira na praia, tirar a foto minha, da minha filha, e aí ela foi, tirou umas fotos nossas, depois ela manda pelo WhatsApp, e aí a gente faz o Pix para ela, entende? Então, assim, eu achei incrível essa criatividade. Ela rodou a praia toda e fez as suas fotos. E na praia que eu aprendo muito. E outras pessoas passam pela praia vendendo alfajor ou pão de mel. E aí, o que você vê de diferente? É um sorriso no rosto, é uma segurança da dignidade daquilo que ela está fazendo, entendeu? Se você não tiver tranquilo em relação ao que você faz, ser algo digno, ser algo correto, você não vai conseguir. E esse é um dos nossos principais problemas, porque é como se vender dentro da medicina fosse algo não digno, como se cobrar consulta particular fosse algo não digno. Por quê? Porque tem pessoas que precisam muito. No entanto, gente, vocês também precisam muito, vocês também estão doentes, vocês também... Só quem senta numa cadeira de um postinho para atender 30 pessoas por dia, só quem senta numa cadeira de um plantão para atender 200 mil pessoas ao longo do dia sabe, né, o que é isso. Não é verdade, gente? Ou sou só eu que sei? Então, as outras pessoas podem não entender a gente, mas isso é uma dor muito, muito forte e vocês sabem que é. Então, a primeira coisa é essa: observem os vendedores, aprendam com eles e parem de julgar os seus colegas que têm consultório. Parem de sentir inveja, é normal, mas façam dessa inveja um trampolim. Nossa, eu olho para aquela pessoa e falo, uau, né, dá uma invejinha aqui, mas como que eu posso fazer isso, né? Eu vou olhar para aquilo e vai me servir de estímulo, Esses dias mesmo na mentoria, eu brinquei com as meninas falando, olha, eu tinha um colega, a gente trabalhava junto na época no SUS, lá em Uberlândia, e ele também tinha consultório, o consultório dele era lotado, e eu sentia inveja dele, e eu olhava e falava, como que você consegue? E aí a gente mas aí eu comecei a perguntar, como que você consegue? E aí a gente foi conversando. Agora, se eu olhar para ele e falar assim, claro que ele vai dar certo, porque ele é geriatra, geriatras têm um consultório muito mais cheio do que um infectologista. Claro, gente, tem um monte de geriatra com consultório vazio, tem um monte de infectologista com consultório cheio, né? Já desconstrói aí um primeiro ponto. E aí, se eu ainda colocar minha autenticidade naquilo que eu faço, na gestão do meu consultório, desde a pré-consulta até a pós-consulta, a chance que eu tenho de fazer algo muito bem feito, que vale a pena, é muito grande. Então, esse é um ponto, sabe? Observe outras pessoas que vendem, observe seus colegas e aprenda com eles, aprenda e se desconstrua, né? Um outro ponto é você também parar de ter raiva das pessoas que estão vendendo para você. É você encará-las como dê a ela uma chance de ser ouvida, entendeu? Dê a ela uma chance de te contar. Se for uma pessoa que você não pode ouvir naquele momento, por exemplo, hoje eu tenho uma postura muito diferente com as pessoas que ligam de telemarketing, eu falo, olha, eu não quero que você perca o seu tempo aqui comigo, porque eu não tenho realmente interesse. Então eu queria já te falar agora que eu não vou comprar o seu produto agora, entendeu? Então, assim, seja honesto com as pessoas, não fique criando ranço, mas seja honesto e respeite, porque vender, gente, é para pessoas muito seguras, entende? Então é isso aí que você vai ter que começar a construir, a sua segurança interna, porque o seu medo não é de mexer com dinheiro, o seu medo é da pessoa te pagar e você não entregar algo tão bom que vale aquele dinheiro que ela te pagou, não é verdade, gente? O seu medo é de não ser tão bom, não oferecer algo tão bom, e aí ficar com aquela sensação de que você meio que manipulou, tirou dinheiro de alguém, entendeu? Isso é o seu medo. Essa é a insegurança está dentro de você, entende? Então, por isso que é tão importante trabalhar essa sua insegurança. Esses são pontos. Entendam que vender é emocional, racional, mental, espiritual, tudo junto. Por quê? Porque envolve todo o seu ser ali naquela posição de oferecer algo,
certo? Então, tenha algumas posturas que vão te ajudar. A primeira delas é tudo isso que eu falei, olhar para aquilo que você faz como algo digno e, por mais que no começo seja difícil, entenda que você vai oferecer algo muito bom para aquela pessoa e que ela, na verdade, está sendo ajudada por você. Então, vender não é algo ruim, entendeu? Você está oferecendo algo muito bom que vai mudar a vida daquela pessoa. Então, saiba disso, construa esse lugar interno em você. Algumas técnicas são importantes, por exemplo, você pode aprender sobre gatilhos mentais para conversar mais com o emocional da outra pessoa, porque assim como o seu emocional está abalado e você não consegue vender, o da outra pessoa muitas vezes está abalado. Então, quando você começa a conversar com ela de uma forma emocional, você abre um espaço de confiabilidade que não existia até então. E essa confiabilidade vai criando a confiança dela maior em você. Um outro ponto que ajuda a vender mais ou menos é a autoridade. Isso, no sentido de autoridade. E querendo ou não, nós médicos já temos uma autoridade, porque isso já é da nossa sociedade, entendeu? A gente não tem como mudar isso. Claro que hoje isso vem sendo mudado. E aí quem tem autoridade digital tem 2 vezes mais autoridade, e isso também não tem como vocês mudarem, entendeu? É assim hoje. Se a pessoa tem uma autoridade digital, além da autoridade como médica, ela tem 2, 3 vezes mais chances de trazer os pacientes para o consultório dela. Então, trabalhe essa autoridade, trabalhe ela todos os dias. E como que eu posso trabalhar? Ajudando as pessoas, entendeu? Eu sempre gosto de falar do boca a boca online, né? Que é o seguinte, você vai lá, ajuda uma pessoa, aí aquela pessoa indica alguém para te seguir, e esse alguém começa a te seguir, indica outro alguém, isso é boca a boca online. E aí vai chegar, essas pessoas vão chegar, aquelas que vão precisar do que você está fazendo e vão marcar as consultas com vocês, entendem? Então, são pontos que você precisa entender. E você precisa entender que a construção da autoridade e das vendas, ela tem um processo e um tempo. A autoridade leva um tempo para ser construída e as pessoas realmente, elas já te olham como autoridade, mas elas precisam de um tempo para realmente elas entenderem que precisam de você. A forma como você coloca uma pré-consulta é importante, e eu tô falando isso para você porque eu já errei muito, entendeu? Por isso que é importante você conversar, ter uma boa conversa com sua secretária. Talvez, num primeiro momento, fazer reuniões semanais com sua secretária para ajuste da comunicação. Ainda mais que a sua comunicação não é uma comunicação tão simples. Você vai comunicar que faz uma medicina que ninguém entende o que é. Eu faço medicina slow medicine. O que é isso? Por que a pessoa vai marcar consulta com você slow? Né? Não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. E a sua secretária, será que vai saber explicar isso? Eu faço medicina integrativa. Será que a sua secretária vai saber explicar isso? Então, ela é uma parte de você. Agora, talvez você faça telemedicina e talvez você não tenha uma assistente ou uma secretária ainda. Então, você precisa estar muito inteira para fazer essa negociação, porque é você quem vai fazer, entendeu? É você que vai organizar tudo. E isso hoje já nem é tão mal visto. Durante muito tempo eu sempre fiz também essa parte da telemedicina. Principalmente, até hoje eu faço daquelas pessoas que são mais próximas. Por exemplo, esses dias chegou coincidentemente 2 a 3 amigas minhas pedindo atendimento. E aí eu converso com essas minhas amigas e eu falo o meu preço, o tempo e a agenda da consulta. Por quê? Porque elas estão próximas a mim. Elas não chegaram de um outro canal que foi a partir da minha secretária. Elas chegaram diretamente até mim, entendeu? Então eu mesma agendei, eu mesma marquei, eu mesma resolvi. E isso, hoje eu já faço isso de forma muito tranquila e eu falo o meu valor. Então, assim, quando a pessoa fala não para você, não significa que você tá caro, significa que ela não viu valor naquilo que você falou. Por isso que dar desconto não é legal nesse primeiro momento. Isso vai te desconstruir perante você mesmo. É interessante que você tenha um valor de consulta que te deixe confortável, sabe? Eu fico confortável, acho que minha consulta vale tanto e eu me sinto bem de cobrar isso. Então, faça um valor de consulta que te deixe confortável, que esteja de acordo com o mercado, né, daquele lugar e que você não tenha que se confrontar nesse lugar se você ainda não consegue se confrontar nesse lugar, entendeu? Bom, então, o vídeo de hoje eu queria falar era justamente isso. Para vender, você precisa ter autoridade, você precisa ter conhecimentos que vão desde pequenos gatilhos mentais até conhecimentos de comunicação, de conversar com a sua secretária, de orientá-la. E você precisa ter uma
uma segurança interna de que aquilo que você faz é bom para a pessoa. Então você consegue fazer essa conversa e esse direcionamento. E dentro da medicina integrativa ou dentro da clínica médica, porque esse aqui, medicina integrativa, é um clínico geral, mas com essa capacidade de ir além, né? Também de olhar para o físico, mental, emocional e espiritual. Então, dentro da clínica, a gente vende o nosso horário, né? Nosso horário de trabalho. A gente não tem procedimentos, a gente não tem procedimentos, não tem cirurgias, né? Nada disso. Então, isso precisa ser muito valorizado, porque o que você tem de oferecer melhor para o paciente é a sua consulta. Tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Um abraço.